pessoal adotando cautela até quando é jogo duplo. Por exemplo, o Carioca agora já é ida e volta, né? Mas o Davi Luiz deu uma entrevista hoje no Ninho do Urubu e perguntaram se tem favorito para esse Fla-Flu. Ele deu uma esquivada inteligente, digamos assim. Fala, Davi. Eu não coloco em lugar nenhum. Eu acho que quem faz e quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. O André lá antes do outro jogo deu uma declaração que irritou o Gabriel, deu o que falar, capitão. Numa hora como essa, é melhor ir na do Davi? Dani, é personalidade, né? Sabe? O André, eu não vi problema nenhum. Ele entendeu o momento do Fluminense e se colocar naquele momento, entendendo que o Flamengo vivia uma turbulência também, com um ligeiro favoritismo. O Davi tem mais experiência, né? Ele já sabe que o que ele dizer, a forma como ele se colocar ali vai ter um peso maior, isso vai ter uma repercussão. E o que o Flamengo não quer nesse momento, esses jogadores, é, né, algum tipo de burburinho que vá colocar ainda mais pressão em um trabalho que a gente fala que ainda não é um trabalho bem feito. O Gabigol não ficou muito feliz com o Gabigol se motivou com relação a isso. Deu um pontapé no André com 0 de jogo, chutou a bola em cima dele. Assim, é que o árbitro era muito ruim, né? Porque aquele é um lance de expulsão, né? O árbitro é muito fraco. Se o André quis mexer com os jogadores do Flamengo, ele conseguiu naquele momento, né? Porque o Gabigol acabou perdendo a cabeça. Não faz sentido com o Gabigol, com a experiência exatamente, que tem, numa pilha do André, né? Eu acho que o Gabigol estava errado daqui. O Davi deu moral pra você. Ele não quis dizer... Não, o Davi deu moral pra você, Dani. Que 20 dias antes quer que a gente fale de favoritismo. Tá vendo? A gente deixa lá pra quem tem que comentar. E aí você Fabrício da Fiel. Há 20 dias. O time não tinha nem voltado a treinar. Voltou ontem a treinar. E ela já perguntou pra gente na terça-feira quem é favorito. Falta, ai meu Deus do céu. Ai, Jesus, ai, Jesus. Aí vai o Davi e fala isso. Não é a gente, vou deixar para os outros. Aí deixou pra nós, aí você ficou com moral. Sei lá, ele podia... É difícil neste momento pra ele também dizer quem é o favorito. Ele não quis dizer que o favorito é o Fluminense. Pode ser. É porque é o seguinte, às vezes o técnico prefere empurrar o favoritismo pro outro, para passar pressão. Diz, deixa lá, o favorito é o outro, vamos fazer o nosso. Nesse jogo aí Nesse caso é difícil saber quem é. No futebol de hoje, antes não era assim, né? Mas no futebol de hoje... O cara de personalidade é aquele que chama o favoritismo para ele, né? Que é difícil você ver em um confronto grande o jogador chegar e falar, não, a gente vive um melhor momento e a gente tem a obrigação de vencer, ou tem a obrigação de jogar melhor. É isso. Antigamente a gente via muito, né? Os jogadores principais, fazia até aposta, né, os caras, ninguém ia contra, né? Ninguém ia contra, né? Os jogadores de antes, ninguém falava, não, o favorito é o outro, como a gente está acostumado a ver hoje. O cara batia no peito e falava, cara, o favorito é a gente mesmo. E a gente, bem ou mal, a gente tem ator que nem o Flamengo. O cara que joga no Flamengo, ele bate no peito e fala, pô, favorito é a gente, mano. Porque aqui é Flamengo. Aqui é Maracanã, é a torcida empurrando, é o peso da camisa, o Flamengo. O jogador do Fluminense, pô, o Fluminense é favorito. Pra gente, nosso trabalho é bem feito, a gente entende que o treinador tá passando. Isso falta um pouco, sabe? E se você passar o favoritismo... vai dar uma ligada pro Davi Luiz. Então, não, isso não é recado pra ninguém. É a forma como eu vejo futebol. Eu joguei Corinthians e Flamengo, times grandes. Eu nunca coloquei favoritismo do outro lado. Nunca, Dani. Quem é o favorito? Mal, é a gente. Bem, pô, é mais ainda. E eu aprendi isso com jogadores, né? Marcelinho Carioca, Edilson, os caras que eram grandes chamavam essa responsabilidade. Agora, eu entendo o movimento do André, conheço a personalidade dele, por isso que ele falou que o Fluminense vive um bom momento, então ele tem um favoritismo. E o Davi, a leitura do Davi, né? Experiente, não quero arrumar confusão, a gente não vive o melhor momento, mas também não vou dar moral pro Fluminense, não mas precisa se você levar em consideração os pontos básicos no jogo, tecnicamente o time do Flamengo é melhor. Sim. Individualmente. Tecnicamente, individualmente. Os jogadores são melhores. Mas em conjunto, o time do Fluminense é melhor. Esse jogo aí que está sendo reclamado, que o André falou, que um leve favoritismo, ele estava certo. Quanto foi o jogo? Ganhou ele. O segundo gol foi o errado que deu certo. Todo mundo errou o chute e a bola entrou no segundo gol do Fluminense. Não foi? É o errado que deu certo. E esse lance aí, ó. Vai aqui, dali, chuta de lá, chutou, não acertou, errou, o outro errou. Aí o errado que deu certo. O errado que virou gol. Então, eu entendo da seguinte forma. O time do Flamengo é melhor tecnicamente, individualmente. Se você botar o time do Flamengo contra o time do Fluminense tem um conjunto mais arrumado. O Flamengo, na minha versão do Flamengo, joga no barata voa. Cada um joga do jeito que quer.
No Fluminense, não. O Fluminense, você vê todas as movimentações. Lá, Pascoal, calma, agora ele Em vai uma ter semana, 9 dá pra dias arrumar o Barata Voa em uma semana ou dá pra piorar, Pascoal? Carinha do Pascoal. Posso falar só uma Dá pra coisinha? arrumar? Ô, Dani, mas eu tava rindo agora, o Fábio falando, eu assumi o favoritismo, eu aprendi isso lá com o Marcelinho, eu me lembrei de uma história que a gente tinha falado aqui, eu mandei até Você pro viu, Fábio. né? Isso. Como ele não gostava disso, né? Porque o cara tem que estar indignado, não tem que dar moral, cumprimentar o adversário. E aí eu lembrei, ele falou do Marcelinho, eu lembrei de uma história, foi jogar o Corinthians contra o Atlético Mineiro, o Marcelinho era fã do Éder, Exatamente isso. Pô, jogado Copa, tudo. Marcelinho entra em campo e fala ali no corredor, ele deixa falar, pô, eu vou tirar uma foto depois com o Éder, eu vou pedir a camisa dele. Veio o branco, lateral esquerdo, já mais experiente. Você não vai fazer nada disso, nós viemos aqui pra ganhar, você nem olha pra cara dele, você vai pra cima e dá caneta. Eu aprendi isso, mas eu mandei isso, vai. Que papo é esse de falar com o adversário? Isso, o jogo no Mineirão, né? Sim. E aí era bem o Fábio lembrando isso. Não, e ele foi falar com o Éder, ele conta Ele foi falar com o Éder, aí deu uma brechinha, ele foi, seu Éder, eu sou seu fã, o Éder, eu quero que você é meu fã, meu filho, eu quero que você se dane, eu quero saber de você. Não deu moral, eu quero ganhar aqui no Mineirão e sair de perto de mim. É isso. Não, mas aí no final do jogo ele vai lá fazer um afago, né? Depois. Aí no vestiário, depois do jogo, você troca a camisa, você conversa, entendeu? Ali dentro, é que eu falo isso sempre. Foi o Marcelinho que contou você tem isso respeito, mesmo, você não é amigo de ninguém, não, Dani. Você dentro do campo, dentro das linhas, você não tem amigo, não. Porque se eu falar que um zagueiro, que um atacante é meu amigo, é mentira ali dentro. Porque se ele tiver uma chance de empurrar a bola no meio da minha perna, de me dar um chapéu, ele vai fazer. Então não tem amizade, tem respeito dentro do campo. Cada um faz a sua e defende a sua bandeira ali, a sua camisa e faca nos dentes e luta até o final. Aí lá fora, aí dentro do vestiário, no encontro no shopping, na praia, aí você pode ter uma amizade, que isso é lógico, é sadio, faz parte. Mas é isso daí. Agora, Isso daí. Fecha aí, Pascoal. Vou dar uma Eu inconfidência. quero falar de Libertadores. Vou falar uma inconfidência pra você. Fala baixo. Não, vou falar baixinho que é para os caras não ficarem muito assim atiçados. Tem um zagueiro amigo nosso que faz o programa aqui com a gente e ele adora o Romário. Até hoje adora. Mas ele via o Romário jogar, o olho dele brilhava. Ele até pro pai dele, ele fala assim, pai... O Romário joga muito. Esse Romário joga mais que o Pelé. Joga de moleque. O pai dele dava uns tapas nele. O pai dele dava uns tapas nele. Você tá louco com esse negócio? Você tá brincando comigo. Pai, mas esse Romário... Sabe o que aconteceu ou não? Ele foi marcar o Romário. Queria matar ele. Eu queria matar o Romário. Olha, isso que eu fui olhar pro Romário fora como se fosse como os meus maiores ídolos. Eu gostava da personalidade dele, da maneira como ele chamava a responsabilidade, que ele se colocava na frente de tudo, os gols importantes. Tinha admiração, o olhar brilhava mesmo, como criança, assim, como adolescente. Quando eu fui enfrentar a primeira vez... Interessa que é baixinho, que não é baixinho, que é o rei da grande área. Peça pertinho, rapidinho. A minha trava de alumínio era desse tamanho, ó. Essa era a amizade que eu tinha dentro do campo. Fora meu ídolo, dentro da trava. Vê se era ignorante. Solta o intervalo aí pra gente acalmar o coração. Eu tava aqui na esquina da minha casa, na padaria. E aí veio conversar comigo um torcedor tricolor chamado Afonso. E aí o Afonso, com a camisa do Fluminense, com o boné do Fluminense, falou comigo, e aí, João Guilherme, tudo bem? Pô, legal te encontrar, sempre te acompanhei nos seus programas e tal, já tô inscrito lá no seu canal, que barato e tal. Rapaz, que expectativa pro Fla-Flu, né? Aí eu falei, Afonso, a expectativa é grande. Mas tem um detalhe, João Guilherme, disse o Afonso. Essa parada da data FIFA pode ter mudado o Fla-Flu. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Aí ele me explicou. João Guilherme, você lembra da final da Copa do Brasil de 2015 entre Palmeiras e Santos? Que o Santos vinha embalado e aí teve uma parada e o jogo aconteceu só um mês depois e aí o Palmeiras se acertou e foi campeão? Eu acho que isso pode acontecer no Fla-Flu de agora. Eu tô receoso com essa parada porque acho que o Flamengo ele pode se acertar nessas 2 semanas de treino e complicar a vida do Fluminense. Aí me despedi dele, valeu, Afonso e tal, e aí vim para casa pensando naquilo. E não é que o Afonso tem razão? Porque, olha, convenhamos, seria muito melhor para o Fluminense e bem pior para o Flamengo se o jogo tivesse acontecido no embalo, se estivesse marcado já para amanhã. O Flamengo teria pouquíssimo tempo de treinamento, de recuperação de jogadores, para tentar ajustar a equipe com o Vitor Pereira, coisa que ainda não aconteceu, e nós já estamos aí quase chegando ao mês de abril, né? E o Fluminense vem embalado.
O Fluminense do Fernando Diniz, embora tenha perdido aí 2 vezes por Volta Redonda e tal, mas é um time que está jogando muita bola. É um time que está em grande momento, né? O Cano está inspirado, sensacional. Então, assim, o Fluminense vem muito bem. O Fluminense está melhor que o Flamengo. O Fluminense está jogando melhor que o Flamengo. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara em cima do Flamengo. O Fluminense tem a melhor campanha do campeonato estadual. O Fluminense tem levado a melhor nos últimos Fla-Flus. Ou seja, o panorama é todo favorável ao tricolor das Laranjeiras. Porém, o Afonso tocou num ponto importante. Esse período de treinamento, por exemplo, o Arrascaeta não tem participado aí dos primeiros treinamentos, está entregue lá ao departamento médico, está se recuperando. O Gabigol da mesma forma. O time terá tempo para melhorar fisicamente, vai ter um tempo que ainda não teve com o Vitor Pereira para tentar compreender a ideia de jogo e executar isso. O Flamengo terá praticamente todo o seu elenco à disposição. Então, de fato, o Fla-Flu, que na minha opinião será a melhor final estadual deste ano, tem tudo para ser inesquecível, ele mudou o panorama. O Fluminense continua favorito, mas eu acho que teremos um Flamengo bem mais forte, bem mais preparado por todas as circunstâncias. A parada da data FIFA foi ótima para o Flamengo e pode não ter sido tão boa para o Fluminense. Concorda comigo? Só saberemos na prática, né? Nos dias 1 e 9 de abril. Mas que a chance disso acontecer é grande, né? Tá aí, galera, e se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Posto vídeo aqui diariamente com notícias e informações do Mengão. O Flamengo segue aí a sua preparação para essa primeira partida da final do Campeonato Carioca. Vitor Pereira teve aí esse tempo para treinar o time, para quem sabe mostrar aí uma evolução nessa primeira partida contra o Fluminense. A torcida cobrando bastante aí um melhor desempenho do time. O resultado até veio nas últimas 2 partidas, mas o desempenho deixando a desejar. E o Vitor Pereira tá tendo aí esses dias para preparar esse time. O Davi Luiz até falou aí numa entrevista, falou sobre essa decisão contra o Fluminense. O Davi Luiz que falou que o elenco é o treinador e o treinador é o elenco. A gente não se separa nada disso e devemos ter isso em mente. Tivemos oportunidades de conquistar títulos esse ano, mas não conseguimos. Esse é o nosso intuito, a nossa vontade. O que deve estar passando pela cabeça de todo mundo todos os dias, entrar em campo para treinar totalmente focado em conquistar essa taça. Mais uma oportunidade aí do Flamengo conquistar um título nesta temporada de 2023. Já teve aí várias oportunidades, o Flamengo não conseguiu levantar nenhuma taça esse ano. E tem aí essa decisão do Campeonato Carioca. Vitor Pereira tem mais uma oportunidade. Acredito que se tropeçar aí nessa final aí, a coisa pode ficar feia para o Vitor Pereira. Mas a gente torce para que as coisas voltem a dar certo aí no Flamengo e o Mengão conquiste títulos. Tem tudo para ser um grande jogo. E uma informação aqui do GE é que o Flamengo fez o segundo treino sem Gabigol em preparação para a final contra o Fluminense. O Gabigol que passa por um tratamento de reequilíbrio muscular iniciado na última quinta-feira. Gabigol foi substituído no jogo contra o Vasco no último domingo, logo aos 14 minutos do segundo tempo. Naquele jogo, quando o Vitor Pereira tirou o Gabigol, foi bastante vaiado, mas tá aí o motivo. Gabigol tá fazendo aí um tratamento, fazendo aí esse tratamento de reequilíbrio muscular. E o Mengão segue aí a sua preparação. Vocês acham que tem aí um favorito para essa final? O Fluminense ou o Flamengo? Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Deixa o like, se inscreva, ativa o sino das notificações. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.